Coisa boa é conversarmos a respeito das coisas de Deus, né? E há uns anos atrás, eu estava conversando uma vez, você vê como é curioso o ser humano, né? O ser humano é assim, geralmente é a queixa das mulheres com os maridos, mas que ouve só o que interessa. Pelo menos minha mulher reclama disso. Acho que a de vocês também, né? Mas no modo geral, o ser humano é assim. Uma vez eu estava conversando com uma moça, e ela começou a me perguntar das coisas da Bíblia, eu falei assim, não, você tem que ver, um dia Jesus falou que era para a gente ser prudente como a serpente, e simples como a pomba. Mas passou uns meses, essa menina, ela fez uma confusão no ambiente de trabalho, e depois ela simplesmente falou assim, não, eu estou seguindo o que o Daniel me ensinou, vocês estão me chamando de cobra, está na Bíblia, porque ela entendeu o que ela quis. Eu expliquei tudo, mas ela entendeu a parte que ela quis, e o ser humano, ele é assim, a gente entende as partes que nos interessam, que nos chama atenção, e depois a gente liga o modo automático. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui essa noite, eu quero que você me presenteie com a sua atenção, porque ao longo de tantos anos, você ouve várias pregações, vários sermões, mas o que vai fazer diferença na nossa vida é aquela palavra que a gente toma posse e fala, poxa, eu vou viver isso aí. Então, quando a gente começa a viver, muda tudo na nossa vida. E hoje eu quero ler um versículo aqui, exatamente o que eu citei, que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 10, o verso 16. Enquanto a gente localiza, falar do amor de Jesus para as pessoas, compartilhar o que Deus fez na nossa vida, é algo fundamental, é algo prazeroso. E muitas vezes a gente se sente com vergonha, tímidos, de deixar o perfume de Jesus espalhar para as pessoas. Não se sinta inferior por isso, porque todo mundo às vezes fica meio acanhado de falar de Jesus para alguém. Mas é algo que a gente vai aprendendo e vai vivendo. Mas a maior pregação individual é a pregação com a vida, é a pregação com o testemunho. E uma das maiores frustrações de irmãos, de crentes em Jesus, é quando se trata de família, principalmente, porque as pessoas acham que numa festa de aniversário, que talvez num velório, que talvez numa reunião de final de ano, é uma oportunidade perfeita para começar a pregar. Então a pessoa quer pegar o modelo de pregação que se faz dentro do púlpito, em cima do altar, num momento de família. Não vai dar certo. Você na sua casa com seus filhos, fazer esse tipo de pregação, eles vão até te ouvir, te escutar, mas não vão dar ouvidos para o que você está falando. Então a pregação que vai fazer efeito, que vai ter um valor, vai ser a pregação do testemunho, a pregação da vida. Essa pregação que vai realmente fazer a diferença, que vai mudar, que vai exalar, que vai fazer a outra pessoa ter curiosidade. Tem um rapaz aqui, a gente tem um grupo aqui dos homens, eu nem sei mais quantas pessoas tem naquele grupo. Eu não participo muito de grupo, porque eu tenho um monte de grupo no meu celular. Mas esses dias eu estava olhando no celular e eu vi que no grupo do Caleb, quem aqui está no grupo do Caleb, o grupo dos homens? Aí, está um monte de homem aqui. Então um rapaz estava pedindo para a gente votar numa enquete de um compositor lá. Vocês acompanharam isso? Ele falou, pessoal, vote aqui no meu amigo. O Marcos está aqui, o rapaz que mandou essa mensagem no grupo, ele deve ter vindo de manhã. Então o Marcos mandou essa mensagem, aí eu olhei bem para ver quem era o compositor que ele estava fazendo essa campanha, né, para ele ganhar um concurso aí de compositor evangélico. Daí eu vi que era um rapaz que eu conhecia há muitos anos. Eu falei, nossa, é o Josué. Eu mandei mensagem para ele, falei, ô Josué, tem um rapaz aqui da minha igreja que está fazendo comercial aqui para você na sua campanha.
Falei, que legal, o cara da minha igreja te conhece. Aí ele falou assim, pastor, o meu testemunho com esse rapaz é muito grande. Aí ele me contou uma história. Ele falou assim, você lembra quando a gente estava fazendo um evangelismo lá no Tancredo, em cima do caminhão? Poxa, coisa lá de 2010. Ele falou que parou um carro. E o cara falou assim, se teve jeito para esses dois que estão em cima, se referindo a esse rapaz e ao irmão dele, então vai ter jeito para mim também. Aí o cara entrou no carro e foi embora, mas eu nem lembrava quem era a pessoa, e eu descobri que era um rapaz aqui da igreja. Olha só como o mundo dá volta. E às vezes a gente pensa assim que não tem valor o que a gente faz. O Jesus que a gente prega, eu ali em cima do caminhão, eu nem preguei naquele dia, eu só estava tocando guitarra, a gente levou a banda lá para o Tancredo, e realmente teve esse caso que parou um carro, um rapaz desceu, olha, estou falando de coisa de 15 anos depois, eu descubro que tem uma história envolvendo uma pessoa da nossa igreja, olha só que coisa. Então falar de Jesus é importante, nós só temos que ter as técnicas, na linguagem popular, só tem que ter as manhas, e a vida, o testemunho é o melhor. Hoje de manhã o pastor Francisco pregou sobre pedra, e ele falou uma verdade, ele falou que ninguém trupica em pedra grande, que o problema são as pedrinhas são o que derrubam, as pedrinhas são o que acaba com o casamento, as pedrinhas são o que acaba com o caráter. E foi uma pregação maravilhosa, Deus abençoe o pastor Francisco. E hoje Deus colocou um texto aqui no meu coração. Esse versículo é um versículo que eu gosto muito, porque Jesus ele tinha uma forma maravilhosa enquanto ele estava na terra, de nos ensinar. E ele fazia de assuntos tão simples, ensinamentos tão profundos. Olha as palavras desse versículo. Eu vou ler uma vez e depois vocês vão ler comigo. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Por favor, não vai fazer igual a menina fez aquele ano comigo. Só vão pegar a parte da serpente e vão sair executando. Não, para a mensagem ser completa, você tem que entender tudo. Então vamos ler comigo? 1, 2, 3. Eu os estou enviando como ovelha no meio de lobos, portanto, sejam astutos. Que palavra de Jesus, né? Se você, de repente, não tivesse lido, e eu perguntasse, pessoal, está na Bíblia ou não? Talvez muitas pessoas ficariam na dúvida se isso estava na Bíblia. Mas está na Bíblia, e foi Jesus que falou. Mas, vamos pegar aqui os exemplos que ele usa. Primeira coisa, ele fala que ele está nos enviando como ovelha, no meio de quem? Ovelha e lobo. Veja a primeira comparação que Jesus usa. Mas antes de eu revelar aqui essa comparação, deixa eu só contextualizar da onde eu tirei essas palavras. Isso aqui é quando Jesus escolhe os 12 que iriam seguir, que futuramente se transformaria nos 12 apóstolos. Então ele escolheu os 12, Pedro, Tiago, João, Levi, que depois virou Mateus, que também se chamava Mateus, esses mais famosos. E tem muitos outros aqui no meio dos 12 que a gente fala menos, porque tem menos histórias deles. Mas é os 12 principais. Então Jesus chamou eles e falou, olha, vai vir uma unção sobre vocês, e vocês vão ser os responsáveis por espalhar o evangelho. Vocês vão ser os responsáveis por levar a minha palavra. Mas vocês, 12, não vão levar a minha palavra para os gentios, que somos nós, nem para o pessoal vizinhos aqui. Vocês vão ficar focados em levar a minha palavra apenas para os judeus. Então era a missão dos 12. Depois, lá na frente, Deus levanta o apóstolo Paulo
E ele é o responsável por levar o evangelho para o restante da humanidade. Então, cada um no seu propósito. Você pode repetir comigo? Cada um no seu propósito. Por isso que não precisa ter disputa, não precisa ter briga, porque tem lugar para todo mundo. Deus, ele conta com Daniel, e ele colocou sobre a minha vida algumas qualidades. Deus, ele conta com a pastora Jamile, com o pastor Gleick, e colocou sobre eles também qualidades. Deus, ele conta com você e colocou sobre você também qualidades. Então tem espaço para todo mundo. Imagine se só uma pessoa fizesse tudo. Daria certo? Quando você entrou aqui essa noite, algum dos pastores estava lá na porta? Às vezes até a gente fica lá, mas excepcionalmente hoje eu acho que ninguém ficou. Foi os pastores que recepcionaram vocês? Está vendo se a gente tivesse que fazer tudo? Mas tinha alguém recepcionando vocês lá com a plaquinha, sim ou não? Vocês que já usaram o banheiro, estava tudo limpinho? Sim ou não? Isso eu estou dando exemplo de coisas aqui dentro do templo. Imagina coisas, se eu começar a dar o exemplo, que mais interessa das coisas fora do templo. Então tem lugar para todo mundo. Tem lugar para mim, tem lugar para você. Então Jesus, ele escolhe os 12, e interessante que os 12, eles eram diferentes uns dos outros. Jesus prepara eles, e no meio de todas as orientações que Jesus dá para eles, eu destaquei esse texto. Jesus já começa falando para eles: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Uma ovelha contra um lobo, qual a chance? Muito pequena. Porque o lobo facilmente ele vai se alimentar, ele vai devorar a ovelha. Aí a necessidade da ovelha ter um pastor, porque o pastor ele protege a ovelha. Mas também não dá para o pastor ficar 24 horas com a ovelha. Isso eu estou falando do pastor humano. Mas ainda bem que nós temos um pastor, que é o pastor do Salmo 23. E o que é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu... E esse pastor está conosco 24 horas. Aleluias. Mas mesmo ele estando conosco 24 horas, ele deixa essa palavra. Que é para as ovelhas ficarem espertas. Falou: olha, eu estou enviando vocês no meio de lobos. Então fiquem espertos, fiquem ligados. Porque em todo momento o lobo vai querer destruir, vai querer matar a ovelha. Então Jesus já estava dizendo para os discípulos: olha, vocês vão sair para pregar, vocês vão anunciar, vocês vão espalhar a minha palavra, mas eu vou explicar para vocês qual é a verdade aqui. Vocês vão correr risco de morrer, vocês terão risco de perder tudo por causa de mim, vocês serão levados diante das autoridades, e eles vão determinar a morte de vocês, mas vocês vão ter que ficar espertos. Sabia, irmãos, que para essa Bíblia chegar tão fácil aí para você, escrita, ou digital aí no seu celular, pessoas morreram? Sabia que para hoje, temos essa liberdade de estar aqui? Cristãos foram jogados para poder lutar com leões, e isso não é no mundo espiritual, foi no físico. Nas arenas romanas, eles colocavam os cristãos lá para poder ser o divertimento do pessoal, e muitos dos nossos irmãos morreram por amor a Cristo, para hoje, a gente ter um evangelho, praticamente eu posso falar, de mão beijada, sim ou não? Porque reclamamos que está difícil, reclamamos que está uma luta danada, mas se compararmos ao que os nossos irmãos primitivos passou, não é nada. Mas para chegar à igreja onde chegou, pessoas tiveram que entregar as suas vidas. E você é grato a Deus por isso? Quem é grato a Deus por isso?
houve um tempo que a Bíblia era toda escrita em outro idioma, e pessoas tiveram que renunciar às suas vidas para poder espalhar a Bíblia na linguagem de todo mundo, e ela foi traduzida para o mundo inteiro. Mas Jesus já tinha avisado, ele falou assim: olha, vocês vão ser enviados como ovelha no meio de lobos. Então a ovelha no meio do lobo, ela tem que ficar esperta, porque ela sabe que tem predador. E assim tem que ser a nossa vida, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E em todo momento, o lobo está aí para poder destruir tudo que chamamos de meu, tudo que temos. Mas Jesus já está dizendo: olha, vocês têm que ficar espertos, porque vocês estão como ovelhas no meio de lobos. E o lobo, existia uma frase antiga no meio dos crentes que era legal, e era pura verdade, que ele falava assim: olha, você pode brincar de ser crente, mas cuidado, porque o diabo ele não brinca de ser, ele vai dando corda até o momento que você perceber e ele já ter destruído a sua vida. Mas nisso aqui eu não estou falando para poder enaltecer o diabo, ele está destruído, amarrado em nome de Jesus, mas o objetivo aqui é seguirmos o ensinamento de Jesus. Ei, você está sendo enviado como ovelha. Ovelha é indefesa, ovelha é simples, mas ela está sendo instruída, e se ela sabe que ela está no meio de lobo, a primeira dica é ela tem que ficar esperta. Não pode ser inocente. E aí ele continua falando: portanto, sede prudentes como as serpentes. Aí eu, por curiosidade, eu quis separar algumas características da serpente e da pomba, até para a gente poder aplicar aqui essa noite e ter um entendimento melhor para as nossas vidas e servir de edificação. Mas lembre-se que o contexto aqui é um contexto de evangelismo, porque esse é o objetivo, para que você tenha vida e vida com abundância. Foi a promessa de Jesus, mas não é uma vida de egoísmo. Se eu tenho uma vida boa em Jesus, eu devo compartilhar essa vida. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa me responder, mas quem aqui no ano de 2025 já compartilhou algo de Jesus com alguém? Lembre-se que estamos no mês de março. Se a resposta é não, ainda dá tempo de você correr atrás aí desse prejuízo e falarmos de Jesus para alguém. Veio um final de semana, uma sexta-feira, o pessoal se despediu da fábrica, todo mundo foi embora. Na segunda-feira, chegou um rapaz, o mais terrível, Denilson, da galera, o mais zoeira. E ele chegou cantando assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aí um cara que estava trabalhando com ele falou assim: ei rapaz, o que aconteceu? Ele falou assim: rapaz, esse final de semana foi o melhor final de semana da minha vida. Eu tive um encontro com Deus, e quando eu estava sendo ministrado, só pensava uma coisa na minha cabeça: eu não vejo a hora de chegar na firma, porque quando eu chegar na firma, a primeira coisa que eu vou fazer é falar para o meu amigo tudo que Jesus está fazendo comigo. Aí o rapaz, muito sem jeito, falou para ele, falou: rapaz, eu sou evangélico. Ele falou: mas nesses anos todos, como que você nunca me convidou? Você deixou eu sofrer esse tempo todo. Entendeu, irmãos, como nós temos que compartilhar de Jesus para as pessoas? Cuidado, hein? Porque o mais terrível que trabalha com você, o mais terrível da sua família, vai chegar te evangelizando. Então é melhor a gente começar a pensar que Jesus está às portas, Ele vai voltar,
E Ele está contando comigo, contando com você para falar do amor dEle para as pessoas. É lógico que tem que ter as manhas, tem que ter sabedoria. E Ele falou que era para a gente ser prudente como a serpente. Se você tiver um sonho com a cobra, com a serpente, você nunca vai pensar, nunca vai associar esse sonho com uma coisa boa, sim ou não? Ninguém quer sonhar com essas coisas, né? Mas o problema é que a nossa geração está uma geração muito sensível, está uma geração muito melindrosa. E Jesus está falando aqui, não podemos ser assim, porque tem lobos. Você é ovelha, mas você tem pastor. Eu vou falar de novo para ver se a ficha cai. Você é ovelha, indefesa, fraca, pequena, simples, mas você tem pastor. Melhorou um pouco, mas ainda não chegou lá. Você é ovelha, mas você tem pastor. Então se comporte como tal. Ô, Daniel, por que você está assim? Eu sou crente, cara. Eu vou atrair quem assim, desse jeito? Essa última festa que teve do final de ano, de confraternização lá do meu departamento, eu perdi as contas de quantas pessoas ficou, não, mas aqui é social, não dá nada não. Experimenta aí. E foi um rapaz só, e ele é muito jovem, ele era um estagiário. É um estagiário, e ele ficou, Daniel, mas uma picadinha só aqui, não dá nada. E os outros já me conhecem há muitos anos. E ele ficou falando isso para mim, chegou uma hora que cheguei a me irritar. Mas eu não fiquei dando um monte de coitado, não, eu não sou crente, pelo amor de Deus. Não, eu falei, cara, eu não gosto disso aí, já falei para você, mas você é chato, hein, cara? Valei-me Deus! Você entendeu, irmãos, que você não pode ser chato? Se eu quero ganhar alguém, eu não posso ser? Quando foi na segunda-feira que ele voltou, ele falou assim, cara, eu me inspiro em você. Só que eu também não falei para ele tudo que eu estava com vontade de falar, entendeu? Eu dei uma segurada. Mas depois ele falou para mim que se inspirava em mim. Porque ele ficou me provocando até o último e eu não tive nem uma vontadinha de beber. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas se ele soubesse tudo que eu estava com vontade de falar para ele, eu estava bravo já com ele, mas é uma situação, são coisas simples, que as pessoas enxergam a luz de Jesus em nós. E Jesus falou, olha, não quero ninguém com síndrome de coitadinho, não quero ninguém com autopiedade aqui. Pastor, como é isso? Seu carro quebra. Irmão, carro quebra, pelo amor de Deus. As coisas acontecem. Tem um vídeo engraçado que a menina fala que o pai está mexendo no motor do carro. Aí ela fala, ei pai, o diabo está furioso. Aí o pai fica bravo com ela, não é diabo não, filho. O carro quebrou. Aí o pai dá um sermão. E é exatamente isso, irmãos. As coisas acontecem. E são coisas normais da vida. Vamos parar com isso. Nós somos maduros. E Jesus falou, tem que ser prudente como a serpente. E uma característica da serpente, a serpente não escuta. Fala comigo, não escuta. Então não adianta você pegar um pedaço de pau e falar para ela na hora que ela estiver se aproximando, eu vou te bater, hein? Se você vir, serpente, eu vou te agredir. Ela não vai escutar, ela vai armar o bote e vai para cima de você. E isso me faz lembrar, sabe do quê? De Bartimeu. Porque as pessoas chegou para ele e falou aqui, ô cego, para de gritar, ele não vai te ouvir. Mas quanto mais falavam para ele ficar quieto, mais ele gritava. E o que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de... Ser prudente como a serpente. Está todo mundo enchendo a sua cabeça, mas Jesus está falando, ei,
você tem que escutar pessoas certas. Você tem que escutar pessoas que estão te trazendo para a presença de Jesus. Agora, se são palavras que estão te afastando dos caminhos do Senhor, se são palavras que estão te afastando da sua família, se são palavras que estão te afastando dos planos de Deus, então não escute. Ficou claro para você? Se são palavras para poder te tirar do propósito de Deus, então não escute. E Bartimeu, ele ficou firme. E as mesmas pessoas que falou para ele, para de gritar, ele não vai te ouvir, foram as mesmas pessoas que chegou para ele e falou, tenha bom ânimo, homem, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Às vezes é bom se fingir de surdo, irmãos, porque ao invés de deixar as pessoas te influenciar, é aí que você vai influenciar as pessoas. Aí eu pergunto para você, então, você vai ser uma influência, ou vai deixar os outros serem uma influência para você? Através da sua vida, as pessoas terão vontade de vir conhecer Jesus aqui na igreja, ou você, através da vida dos outros, vai desanimar de continuar no caminho do Senhor? A pergunta é simples. Uma outra coisa, a serpente, ela sente a vibração do solo através do seu esqueleto. Então ali ela sente como está o ambiente. Então o Espírito Santo está falando, ei, vocês estão como ovelhas no meio de lobo. Então é necessário você estar em todo momento em oração. É necessário você estar em todo momento vigilante. Porque sendo assim, você não será enganado. Não estou falando para você andar na rua assim, Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado. Não, não é isso. Mas eu estou aqui, trabalhando. Eu estou ali na loja, mas eu estou aqui, Senhor, obrigado. Senhor, eu vou tomar uma decisão daqui a 2 horas, vai comigo. Senhor, eu estou aqui no meu trabalho, prepara tudo. Senhor, eu estou sentindo que tem algo diferente, e começa a sentir, a gente começa a guerrear. Mas irmãos, a gente vai lembrar que somos crentes na hora de dormir. E isso precisa mudar. Temos que ser prudentes como uma serpente, porque ela está ali, ela não escuta, mas ela está o tempo todo ligada. Por quê? Porque ela precisa sentir a vibração, para ela saber em que tipo de ambiente ela está. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando, para de ser bobo, você precisa ser esperto, senão você nunca vai subir de nível, e vai ser sempre um crente bobo. Pastor, entendi, você está dando uma dica de como ser super crente. Não, já está entendendo tudo errado, porque super crente não existe. Pastor Francisco falou isso de manhã. Ninguém é super nada. Todos nós estamos precisando muito de Jesus e das suas misericórdias, porque eu erro, você erra, todos nós erramos o tempo todo, e é por isso que a salvação é pela graça, porque ninguém mas nós temos que ser espertos. Estou num ambiente, estou sentindo que tem coisa errada, eu tenho que apelar. E como é que o crente vira um crente apelão? Quando ele é um crente de oração. Não, você não é possível, você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou falar de novo. Quando é que o crente ele é um crente apelão? Quando ele é um crente de oração. Porque o ímpio, na hora de fazer você assinar um contrato, na hora que o vendedor vai fazer você assinar um contrato com juros abusivos, é a meta dele, ele está no trabalho, mas aí você está orando, conectado, aí quem está mais ligado já vai falar assim, nossa, é por isso que eu só faço coisa errada na minha vida. Porque a gente vai pedir oração depois que dá tudo errado. A gente só vai falar com Deus depois que a gente fecha o negócio. Mas Ele nos atende. Mas você vê que se a gente usar o nosso poder de filho antes, não, eu vou falar de novo, porque não é possível que você não está entendendo. Você vê que se você usar o seu poder de filho antes, o quanto de cilada vai ser cortado na nossa vida.
e o quanto de coisa errada nós vamos deixar de fazer, simplesmente por usar o poder de filho. E ela através da vibração do solo, ela vê o ambiente. Outra característica da serpente, ela tem os olhos sem pálpebras, então estão sempre abertos. Rapaz, tudo que Jesus fala, ele significa sempre muito mais do que a gente imagina. A serpente está sempre de olhos... Não, você está muito fraco. A serpente está sempre de olhos... Jesus está falando, ovelhinha, fique esperto. Não brinca com coisas espirituais que você não conhece. Não brinque com o pecado. Fique sempre com os olhos abertos. Pastor, me dá um exemplo de uma ovelhinha que era fraca, pequena e conseguiu vencer um lobo. Que eu duvido que isso é possível. Pois eu vou te dar um exemplo clássico de uma ovelhinha simples, pequena, nova e venceu um lobo. Simplesmente porque foi esperto como a serpente. Sabe quem? José. Quando a mulher veio para cima dele, ele não ficou lá bancando o herói para ver o final da história. A mulher falou, vem cá, Zé. Ele falou, vem nada, e correu. Ela agarrou ele pela roupa, ele falou, fica com a minha roupa, mas eu vou dar o fora. Irmão, eu vou ficar lutando com o que eu não conheço? Eu tenho um pastor, mas o pastor está falando para mim, fique esperto. O pastor está falando para mim, seja prudente como a serpente. Outra coisa que ela faz, ela dá bote rápido e se afasta. Ela te ataca e não fica lá esperando você rebater não, filho. Ela vem para cima de você, te destila o veneno e ó. Agora os crentes não. Os crentes não, os crentes querem ir para a briga até o final. Aí os crentes começam debatendo na briga, começam debatendo ali, falando da palavra, e no final termina com o olho roxo, porque não sabe a hora de parar uma discussão. Quem já presenciou algo parecido? Eu já vi debate bíblico terminar na mão. Por causa disso. Porque as pessoas não conseguem vencer a vaidade. Então aqui o negócio é o seguinte, pastor Glei, como é tal coisa? Assim, 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 mas eu não concordo. Irmão, então, amém. Teve um dia que nós estávamos num velório, e uma pessoa armou uma cilada para mim, que a pessoa chegou para o pastor e falou assim, pastor, o que o senhor entende sobre determinado assunto? Pastor André. E o pastor deu a opinião dele, era um assunto muito complexo. Aí o pastor, depois de falar mais de 2 minutos para a pessoa o que ele entendia, a pessoa simplesmente olhou para mim e falou assim, e aí pastor Daniel, qual é a sua opinião? Só se eu fosse muito burro. Mas eu já estava ligado nessa palavra, eu não vou fazer negócio desse. Ele queria jogar o pastor contra eu contra o pastor, está doido? Eu falei para ele, o pastor já não acabou de te dar uma aula, meu irmão, o que mais você quer saber? Entendeu, irmão? Pegou a dica? Foge de conversa fiada que não vai dar em nada, que não edifica. Foge de problema. Entendeu? Deus está falando isso aqui na igreja, mas é na sua vida profissional, é no meio da sua família. É muito laço o tempo todo. É pequenas coisas que depois dá uma confusão danada. Mas Deus está falando para você, seja esperto como a serpente. A serpente, ela dá o bote e se afasta, ou seja, ela faz o que tem que fazer e vai embora. Elias, ele tinha uma autoridade maravilhosa. Quando as pessoas chegavam para ele para prender, uma vez, chegou 50 homens para prender Elias. Elias já foi logo, já deu um nocaute. Ele falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consome o capitão e os 50. E assim foi. Foi 2 ou 3 vezes que isso aconteceu. Porque, irmãos, tem hora que nós temos que ser simples, mas coerentes.
falar a verdade, mas saber o momento. E sempre se perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? É uma briga que eu preciso comprar? Tem necessidade de eu entrar nessa confusão? Tem necessidade de tudo isso? O nome do Senhor vai ser glorificado no final? As pessoas vão olhar para a minha vida e ter vontade de encontrar Jesus como eu encontrei? As pessoas vão olhar para mim e vão ver o caráter? As pessoas vão olhar para mim e sentir a presença do Espírito Santo? São perguntas que você precisa responder. Então temos que ser prudentes como a serpente. Agora a pomba é esperta. Não estou falando das pombas lá da praça, porque as pombas da praça já acostumou com a gente. Mas as pombas no seu estado normal, se você tentar se aproximar dela, o que ela faz? E aí o diabo não aguenta com um crente que é pomba. Porque a Bíblia fala que ele vem de mansinho. Mas quando ele vem se aproximando, o crente já voa. Não, eu vou falar de novo para ver se você entende. O diabo ele vem para se aproximar, para enganar o crente. Ele vem de mansinho, mas quando ele tenta se aproximar, o crente... vou ficar aqui para esperar o que o diabo quer falar comigo. Foi assim que Eva caiu, porque o diabo falou, oi Eva. E ao invés da Eva voar, a Eva olhou para o diabo e falou assim, oi diabo. Aí o final você já conhece. Eu vou ficar esperando? A pomba ela tem a sensibilidade. Ela notou que tem um ser estranho. Ela notou que a conversa está indo para o outro rumo. Ela notou que ela é casada e não pode ter uma conversa de solteiro. Ela notou que ele é crente e não pode ter uma conversa de ímpio. Então o que ele tem que fazer? Sai fora. Hoje para nós a pomba é o símbolo da paz. Ela tem a capacidade de voar por longa distância. Eita, o crente, hein? É por isso que eles falam que crente é doido, irmãos. Porque crente não é guiado por vista. Crente é guiado pela fé. Então, tem pessoas que têm uma intimidade, eu estou pregando para essas pessoas, que têm intimidade tão grande com Deus, que às vezes está vivendo um momento tão difícil, uma luta danada, mas a cabeça dela já está lá na frente, que ele já está enxergando a vitória, já está enxergando que o negócio vai ficar, que vai virar. Eu vou dar um exemplo para você, de um crente que vive igual pomba. Pedro recebeu um comunicado, amanhã, quando o sol raiar, o senhor vai morrer. E eu pergunto para você, o que você faria? Altair, Rony, se vocês descobrissem que amanhã, quando o sol nascesse, vocês fossem morrer? Provavelmente, não os meninos que eu citei o nome aqui, mas provavelmente ia ter gente fazendo live da despedida. Ia ter muita loucura. É ou não é? Chegaram para Pedro, irmão Luiz, falaram assim, Pedro, amanhã, quando o sol nascer, você vai morrer, cara. Pastor Fábio, Denildo, o cara estava na cela. Falou, vou morrer, então já vou treinar. E foi dormir, cara. Quem consegue dormir? Pedro. Eu vou repetir a pergunta. Quem consegue dormir? Deus está falando para você, sai um pouco dessa terra, meu filho. Comece a entrar na dimensão espiritual, você tem pastor. Não, eu vou falar de novo para ver se você entende. Para ver se pelo menos pega no tranco. Desliga um pouco das coisas naturais e começa a viver as coisas sobrenaturais na sua vida. O homem falou, amanhã você morre, Pedro. Ele falou, beleza, tem um colchão aí? Já vou treinar. Irmão, pastor, mas ele não dormiu, pastor. Ele só deitou, mas ele não dormiu. Irmão, eu vou falar um negócio para você, ele dormiu. E dormiu pesado.
Ah, pastor, você está inventando. Não estou inventando. Depois você lê na sua casa. Ele dormiu tão pesado que o anjo acordou ele de noite e falou para ele: Pedro, levanta, vamos embora. Ele levantou, mas ele achou que ele estava sonhando. Mas também o jeito que foi, o anjo foi passando com ele pelos portões da prisão e o portão continuou fechado. Eles passaram, o negócio foi meio sobrenatural mesmo, não julgo Pedro. Quando Pedro chegou lá na rua, a Bíblia fala que aí ele entendeu que ele não estava mais sonhando. Traduzindo, isso aí foi a frase bonita da Bíblia, ou seja, na hora que ele chegou lá na rua, ele acordou. Ele falou: nossa, achei que eu estava dormindo, mas estava meio sonâmbulo. Mas quando ele se viu, se deu conta, ele estava lá na rua já. Esse é o crente pomba, irmãos. Você está aqui, é que crente pomba fica estranha a expressão, né? Esse é um crente que vive a vida como uma pomba, está sempre em outra dimensão. Mas aí não se engane, porque também você não pode ser só simples como a pomba, porque você tem que ser como a serpente. E é por isso que Jesus sempre foi muito inteligente e ele equilibrou a equação. Com base nisso eu vou dizer o seguinte: as suas qualidades, o seu temperamento não é defeito. Ô louco, pastor, você não me conhece. Eu sei. Alguns aqui eu conheço, mas não conheço todos. Mas nenhum eu conheço na profundidade. Eu conheço na profundidade a minha esposa. E vice-versa. Sabe aquele louvor que a gente não canta mais? Quando a luz se apagar. Então, essa música retrata quem somos nós de verdade, né? Quando o mover passar. Ali, na verdade, é nessa hora que nós vamos ver quem somos nós. E é a nossa família. Mas o que acontece é a questão do equilíbrio. Por quê? Trazendo algumas características aqui da pessoa parecida aqui com a serpente. É uma pessoa dura, é uma pessoa rude, é uma pessoa crítica. Outra característica, é uma pessoa que sempre quer levar vantagem em tudo. É uma pessoa esperta. Se tem a oportunidade de ganhar dinheiro, ela vai ganhar. Outra característica, ela tem uma capacidade de dominar. Mas também é difícil de lidar. Talvez eu estou descrevendo você aqui, hein? As características da pessoa como uma pomba são pessoas submissas, que aceitam tudo. Isso é bom? Eu não acho. Não sabem dizer não. Não vê maldade em nada, não se posiciona, aí guarda tudo e fica doente. Aí você vê que Jesus estava querendo dizer muito mais do que a gente entende. O que ele falou? Que você tem que pegar todas essas características e equilibrar. Tem pessoa que tudo que você vai falar, ela fala não. Então essa pessoa precisa equilibrar e falar um pouco de sim. A minha esposa vai ficar brava, mas ela é do time do não. Você nem termina a frase, ela é não. Mas amor, não, ela vai ficar brava agora comigo. Eu sou do time do sim, mas eu tenho muito problema com o time do sim. Porque eu já marquei para pregar em 2 igrejas diferentes no mesmo dia. Não foi por maldade, mas é porque sai falando sim, não pensa, não raciocina. Tem mais gente rindo que também se identificou, né? Então tá vendo como que você precisa equilibrar a equação? Não é assim. Nós precisamos ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Para concluir, eu coloquei uma frase aqui: qualidades isoladas transformam-se em defeitos. Não, eu sou assim. Eu nasci assim e eu vou morrer assim, pronto. Se você levar essa qualidade sua ao pé da letra desse jeito, ela vai virar um defeito. Mas se você tiver a humildade e a vontade de equilibrar o jogo, aí você vai se aproximar muito de Jesus e vai parecer muito com Ele. Porque,
a fórmula: esperteza e inteligência, mais bondade e humildade é igual sabedoria. Vou falar de novo. Esperteza e inteligência, mais bondade e humildade é igual sabedoria. Quem precisa de sabedoria aqui essa noite? Ser bravo na hora que tem que ser, se posicionar na hora que tem que se posicionar, mas também ter uma palavra amiga na hora que tem que ter. Também saber recuar na hora que tem que recuar. Hoje o pastor Francisco leu um texto aqui, que Jesus ele exorta o povo, mas ele sai de fininho para não morrer. Ou seja, se Jesus que é Jesus, teve um momento que ele teve que sair fugido, vai bancando o herói então. Existem momentos na nossa vida que temos que recuar. Pode repetir essa frase comigo? Existem momentos na nossa vida que temos que recuar. Eu anotei uma outra frase aqui, ó. Capacidade de alcançar os alvos com a paz de espírito faz nós sermos pacíficos e não tontos. Espera aí, crente é pacífico, mas não é bobo. É isso que Jesus está falando. Como que nós vamos ganhar esse Brasil para Jesus? Sendo prudente como a serpente e simples como a pomba. Não adianta tentar passar a perna no pastor Gleico, porque ele não é bobo. Não adianta tentar enganar o Fernando, porque ele não é bobo. Mas se precisar de amor, se precisar de carinho, conversa com os dois. Entendeu o que nós estamos reunindo? A essência de Cristo em nós? É o cheiro, o bom perfume de Cristo em nós. Eu me lembro de uma irmã, que ela chegou no gabinete e falou assim: pastor, eu vim aqui para entregar a minha carteirinha. Lá a igreja trabalhava com carteirinha. E o pastor falou para ela: minha filha, você nunca deu problema aqui na igreja, por que você quer entregar a sua carteirinha? Ela falou assim: pastor, porque eu vou dar uma coça na minha vizinha. Aí o pastor falou para ela: mas filha, o que aconteceu? Ele falou: pastor, minha vizinha é folgada, eu levanto cedo, coloco as minhas crianças para a escola e varro a minha calçada. Ela levanta 11 horas, pastor, varre a calçada dela e joga e deixa o lixo na minha porta. Mas isso já está acontecendo há semanas, pastor, mas eu não quero escandalizar o nome de Jesus, então eu já estou aqui vindo entregar a minha carteirinha, porque eu vou dar uma surra nela. E o pastor falou para ela: mas filha, ele pensou e ele teve uma direção. Ele falou: olha, você sempre ouviu o seu pastor, então posso te dar uma última orientação antes de eu receber sua carteirinha? Ela falou: ah, pastor, eu não quero ouvir conselho, é porque eu preciso dar uma surra nela, porque eu não sou boba não, pastor, eu sou uma mulher, eu tenho caráter, eu levanto cedo. O pastor deixou ela desabafar, deixou ela falar, e ela falou: mas tudo bem, pastor, o que o senhor quer? Falou assim: amanhã, quando a irmã se levantar, varre a sua calçada e a dela. Ah, não, aí o senhor está querendo demais. Ele falou: minha filha, você sempre me obedeceu, faz isso só por alguns dias, e depois você não precisa fazer mais não, e vai lá e dá uma surra na sua vizinha. E ela fez. No terceiro dia, enquanto ela estava varrendo a calçada da vizinha, a vizinha abriu a porta e falou para ela: bom dia, tudo bem? E começou a conversar. E falou para ela: eu não estou acreditando no que eu estou vendo, porque eu tenho te provocado esses últimos dias, porque você tem uma família tão feliz, e a minha vida está um inferno, e eu quis provocar você, porque a minha vida já perdeu o sentido, mas eu nunca vi uma mulher tão santa como você, porque qualquer outra mulher teria vindo aqui me bater.
Depois elas ficaram juntas servindo a Deus no círculo de oração, só para vocês saberem. Mas no final ela falou assim: mas agradeço meu pastor. Gente, vale a pena. O nosso jeito vai ficar muito parecido com o de Jesus. Sabe, você que assistiu The Chosen aí, se emocionou, tem algumas coisas lá que são para poder enriquecer a série, mas nós temos que também ser maduros. Mas a gente vê assim, as partes humanas, como falam com a gente, né? Então, as pessoas não vão precisar assistir a série, elas vão olhar para você e vão ver Jesus na sua vida. Elas vão olhar para mim e vão ver Jesus na minha vida. E nós vamos atrair as pessoas por causa do que foi ensinado aqui essa noite. Não é ser tonto, não é ser bobo, é pelo contrário, ser muito esperto, se posicionar, mas equilibrar as coisas. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Você vai ganhar a sua família para Jesus. Mas não precisa chegar na festa de aniversário e falar assim: deixa eu orar, deixa eu orar. Aquele que não se converter vai morar no inferno. Tenta lá, talvez você ganhe um. Não, porque funciona. Vai ter um que vai ficar com medo e vai falar: eu vou aceitar Jesus. Eu não quero ir para o inferno. Mas 90% você não ganha não. Mas se você for você mesmo, uma pessoa simples, esperta, mas acessível, as pessoas, vai estar acabando o aniversário, alguém vai falar assim: não, não acaba não. Deixa a Fábio orar. Não podemos acabar essa festa sem a Fábio estar aí orar por nós. Aí já muda toda a história. Deixa eu perguntar, quem já teve essa experiência? É diferente ou não é? É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós. Teve uma vez aqui, aí a gente encerra. Mas para você ver, né? A Fábia estava escolhida, mas foi muitos anos mesmo. A Fábia estava aqui cantando. E eu estava na guitarra. E naquele dia, a banda inteira furou. Olha que isso nunca acontece aqui. Mas naquele dia todo mundo furou. Nem me lembro mais o que aconteceu, mas furaram. Eu sempre contei essa história para as pessoas individuais, mas aqui no público eu nunca contei. Aí a Fábia é muito simples. Ela falou: ah, Daniel, vamos fazer aqui mesmo. Aí eu falei: ah, eu vou só pular para o violão, porque daí fica mais fácil. Ela falou: não, beleza. E nós dois fizemos aquele culto, eu e a Fábia, só eu e a Fábia. Só que por dentro eu estava muito bravo. Irmãos, eu estava muito bravo. Eu confesso a vocês que eu estava muito bravo. Deu tudo certo, foi uma benção. Quando eu desci, eu estava esperando só encontrar alguém para me desabafar, porque aquilo estava doendo, que eu estava com muita raiva do povo não ter vindo. Mas eu estava procurando alguém, algum amigo, para mim poder falar: rapaz, você viu o que os meninos fizeram? Furaram com a gente, deixaram só eu e a Fábio, mas não encontrei ninguém. Aí veio um irmão e falou assim, eles nem sabiam que eu era pastor ainda. Ele falou assim: ô irmão Daniel, como, agora eu estou tirando o brilho dessa história, né, que eu vou contar. Ele falou assim: ô irmão Daniel, como você é diferente, cara. O amor de Jesus está na sua vida. Todo mundo do louvor faltou, só ficou você e a Fábia. Cara, e você com sorriso no rosto, você não reclamou uma vez. Falei: rapaz, se ele não fala isso, eu ia metralhar ele aqui de tanta reclamação. Você vê como é as coisas? Deixa as pessoas verem Jesus na sua vida. Todos os dias nós vamos aprender. Você pode aplaudir Jesus por isso? O louvor pode subir? Agora, pelo amor de Deus, não vai sair aí enganando todo mundo, falando: o pastor falou que tem que ser uma cobra. Não, eu não falei isso não. Eu falei que você tem que ser esperto, mas equilibrar
com a simplicidade da pomba. E você se tornará uma pessoa amável. É daí que veio a origem da palavra cristão, pequenos cristos, porque as pessoas olhavam para os irmãos da igreja primitiva, obrigado Eliseu, e viam quem? Quem eles viam? Jesus. Eram pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, pessoas pobres, pessoas simples, mas quando as pessoas olhavam para eles, quem eles viam? Jesus. E as pessoas verão Jesus através da nossa vida, eu creio nisso. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você aqui essa noite. O nosso objetivo sempre é levar o amor de Deus para as pessoas. O nosso objetivo sempre é nos tornarmos melhores. E eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. E eu vou orar. Pai, eu quero apresentar a tua igreja nessa noite, o segundo culto deste dia. Meu Pai, nós precisamos ficar espertos, porque o Senhor nos enviou como ovelhas no meio de lobos, mas temos que ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba. O Senhor comparou seres tão opostos para nos deixar uma palavra e o caminho de uma essência para nos tornarmos a cada dia parecidos com o Senhor. Meu Pai, eu sei que o objetivo é nos tornarmos seres humanos melhores, com o objetivo de ganharmos almas para o Teu reino, de ganharmos os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Por isso, ó Deus, eu oro pela vida da Tua igreja, porque nos ajuda, Senhor, a cada dia sermos mais parecidos contigo, porque esse é o nosso objetivo, Deus. Continua no seu íntimo aí, falando com Deus, aquilo que você sabe. Se alguma parte dessa mensagem despertou algo, falou algo com você, aproveite agora esse momento de comunhão, de intimidade.